Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai? Aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 26 de novembro, são 10h30 da manhã. Começar aqui repercutindo a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem em evento em Washington, que assim, apesar de não ter nenhuma novidade na fala, eu acho que a sinceridade impactou bastante e já vem fazendo preço agora no mercado no dia de hoje. Então vamos explicar melhor o que aconteceu, né? Ele, quando questionado sobre essa depreciação recente da taxa de câmbio, né, que até no dia de ontem chegou a bater um novo recorde acima de 4,22, ele virou e falou que se preocupava zero com o novo patamar do câmbio. Ele disse que o novo mix de política econômica significava a gente ter taxas de juros mais baixos e, consequentemente, um câmbio mais depreciado. E, de fato, né, se a gente for analisar historicamente, tanto que a gente nunca bateu esse patamar de câmbio, a gente também nunca bateu esse patamar de juros. Então, o que acontecia antes? Né? O nosso juro doméstico, taxa Selic, era muito alto, e aí o juro internacional historicamente é baixo, né? Então o investidor ele se financiava lá fora com juro baixo para aplicar aqui no juro alto. Na medida que a nossa taxa Selic foi reduzida e esse diferencial entre o juro doméstico e o externo se reduziu bastante também, essa atratividade desse trade ela diminuiu muito. Inclusive, sobre essa operação específica, o Paulo Guedes falou, os rentistas não vão mais ganhar dinheiro aqui e eles não fazem falta, ou seja, eles podem sair e eles não fazem falta. Ele fala muito sobre esse termo, né, que o Brasil era o paraíso dos rentistas e que isso vai mudar, etc e tal. O outro ponto é exatamente esse, né? Na medida que a gente tem uma taxa de juros mais baixa, e eu não preciso nem falar aqui que estruturalmente para o país é muito melhor a gente ter taxa de juros mais baixa do que a taxa de juros alta, como sempre foi, mas isso também tira atratividade, não só para esses que querem ganhar nessa arbitragem, mas também até para, bem, eu sou investidor externo, estou olhando possibilidades de curto prazo nesse país que a taxa de juros não é muito alta, elas se reduzem. Estruturalmente falando, se o investidor quer pensar num longo prazo, trazer assim dinheiro de fora para o investimento, por exemplo, em infraestrutura, um investimento que de fato demora, eu acho que a condição é muito melhor. A Selic é mais baixa, mas a casa está mais arrumada, né? Ele tem uma previsibilidade para trazer o seu capital. Mas pensando em ganho de curto prazo, realmente acabou, né? Então, assim, ou diminuiu muito. Então, o investidor vai fazer a seguinte conta: a taxa Selic está tão baixa que eu não vou levar dinheiro para lá. Então, nisso entra menos dólar mesmo, né? E a taxa se deprecia. Então ele falou foi muito forte nesse, é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juro mais baixo por um maior tempo, problema zero. E aí ele foi questionado se o patamar de 4,20, acima de 4,20 para a taxa de câmbio é confortável, ele disse, quem vai falar é a economia. Então assim, de novo, né, não tem nenhuma novidade nisso, né? A gente tem visto que a taxa de câmbio ela tem se depreciado e até acho que o mercado demorou mesmo a entender esse novo mix, assim, a gente via no início do ano umas estimativas assim sobre taxa de câmbio para o final de 2019 e aí era sempre, se passar a reforma da Previdência o câmbio vai para... e era sempre valores abaixo de 4, né, 3,5 e tal. Só que a gente esqueceu de compor esse mix que reformas aprovadas possibilitam Selic mais baixa e também esse diferencial de juros, ele não atrai capital como atraía antes, então a taxa fica mais depreciada. O que chama atenção é a gente ver o mercado de juros se depreciando tanto junto com esse câmbio mais forte, ou seja, a taxa de câmbio está indo embora e aí o mercado de juros vê que, isso pode bater lá na frente da inflação, ou seja, o câmbio mais alto, mais depreciado vai ser inflacionário. Só que a gente vê a curva toda abrindo muito e abrindo de forma bastante forte, isso chama muita atenção. Na semana passada, a gente chegou a ver dúvidas ali sobre o próximo movimento de juros, se o Banco Central ia ou não entregar a queda de 50 pontos em dezembro, como ele sinalizou no final de outubro. Assim, de verdade, nossa expectativa é que sim, ele vai entregar, e não porque ele já falou que ia fazer e agora não pode voltar atrás. Quando o Banco Central ele sinaliza os próximos passos de política monetária, ele sempre coloca esse próximo passo condicional ao cenário. Ele está certíssimo em fazer isso, ou seja,
Caso o cenário mude, eu também posso mudar a minha orientação de política monetária, que a gente chama no mercado financeiro de guidance de política monetária. A questão é a seguinte, a gente não vê um impacto na inflação desse câmbio mais depreciado que faça com que ele não caia juros. Então, o que a gente está vendo aqui? A expectativa para 2019, falta aí, em termos de inflação 2 meses, né? Inflação de novembro, inflação de dezembro, mas a gente tem visto uma inflação de final de ano mais depreciada, por conta de alta de proteínas, energia elétrica, alguns reajustes como gás de bujão, mas a questão é que assim, esses reajustes na verdade vão evitar qualquer risco de que a inflação esse ano fique abaixo da meta. Eles não vão comprometer a meta. A meta desse ano é 4,25 e a inflação vai continuar abaixo da meta. Mas, para o ano que vem, essas altas de curto prazo não estão impactando as expectativas de inflação. Ano que vem a inflação, a meta é 4, um pouquinho mais baixa, e a expectativa do mercado está flat, parada em 3,60. Então, ou seja, não há motivo para que ele mude a sua orientação de política monetária e não caia a taxa de juros 50 pontos base em dezembro. Inclusive sobre isso, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, falou 2 vezes na semana passada sobre esse possível impacto de um câmbio mais depreciado. Ele falou, se o câmbio estiver mais depreciado e isso não impactar a inflação, eu não faço nada, eu só ajo no câmbio caso ocorra alguma disfuncionalidade. Se o câmbio mais depreciado impactar a expectativa de inflação, aí sim eu vou agir via o quê? Política monetária. Então, se a gente vê o câmbio mais depreciado movendo as expectativas de inflação, e como eu falei, a gente não está vendo, aí sim ele vai mudar a política monetária e, por exemplo, poderia não dar a queda de 50 na próxima reunião de dezembro, mas não é o que a gente está vendo. Então, nosso cenário base é de uma queda em dezembro 50 pontos base, levando a Selic a 4,5% no final de 2019 e estabilidade de 2020, porque ele falou em cautela e aí na nossa visão esse cautela significa aí Selic parada no que vem, o que não é nada duro, né? Eu tô falando que a Selic vai ficar parada em 4,5%, low histórico, uma taxa excessivamente baixa, principalmente para os nossos históricos, né? Aí eu vou passar para o internacional, que tem até notícias mistas, né? Primeiro sobre o Trade War, a gente ainda continua tentando acompanhar o máximo que dá, e hoje só tem uma sinalização de um telefonema entre Estados Unidos e China agora pela manhã, concordando em manter os acordos para chegar a um denominador comum aí no que estão chamando de fase 1 desse processo. Então, enfim, é muito mais uma sinalização de que estão se falando do que outra coisa. E ontem à noite, um discurso do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, ele disse que a situação econômica dos Estados Unidos está muito bem, que as quedas de juros que eles promoveram esse ano foram suficientes em evitar uma piora no cenário, e ele sinalizou que não vai subir juros, cair juros novamente em dezembro agora, a taxa deve ficar estável. Então, assim, é claro que se os Estados Unidos continuassem a cair juros, para as emergentes em geral é muito bom, melhor atratividade, etc e tal. Só que não chega a ser novidade, porque a própria curva de juros americana mostra uma probabilidade, ontem estava de cerca de 4% para uma queda em dezembro. Lembrar que a gente já caiu os juros 3 vezes, eles também, e por acaso esse ano as reuniões de política monetária, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, foram nos mesmos dias. Então, a gente caiu os juros juntinho. Agora, em dezembro, a gente vai cair sozinho e já era o esperado. Então, assim, não chega a ser ruim para os mercados porque não tem nenhuma novidade nessa fala do Powell. Aí, como eu já falei, né, o mercado acabou abrindo com uma depreciação ainda mais forte depois da fala do Guedes. Hoje o mercado, quando abriu, o câmbio já disparou, chegou a tocar aí 4,26 no intraday, agora voltando um pouquinho. Então, acho que assim, se alguém tinha alguma expectativa de que o Banco Central fosse agir para conter algum nível de taxa, agir no mercado cambial, acho que esse sincericídio aí do Guedes, ele liberou a taxa para ir embora, né? E aí, consequentemente, a gente vê agora aqui a curva de juros abrindo junto com o câmbio, né? Como eu falei, a gente tem visto essa relação de câmbio depreciando, juro abrindo, hoje não foi diferente. E a bolsa também está reagindo em queda.
É uma fala dele, do ministro Paulo Guedes, ontem sobre tributação de dividendos. Não deu maiores detalhes, foi muito assim, raso mesmo, mas de qualquer maneira isso é ruim para a Bolsa, né? Aumenta a tributação e a Bolsa também reage em queda hoje. Então, assim, hoje não está sendo um dia positivo para os ativos domésticos. E como a agenda é bem vazia, tanto aqui quanto lá fora, a gente imagina que esse vai ser o mood do dia, esperando dias melhores aí a partir de amanhã. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.